Olá! Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Eu estou lendo a parte 1, né? Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Primeiro capítulo, que é da expansão comercial à empresa agrícola. Esse capítulo tem 6 parágrafos. Então, hoje eu finalizo a leitura do capítulo 1. Então, ficou pendente a leitura do parágrafo 5 e parágrafo 6. Tá? Então, continuando a leitura do capítulo 1, que é da expansão comercial à empresa agrícola, que é referente à parte 1, fundamentos econômicos da ocupação territorial. Então, parágrafo 5. Peraí, deixa eu me achar aqui. Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Este problema foi discutido amplamente e em alto nível, com a interferência de gente, como Damião de Góis, que via o desenvolvimento da Europa contemporânea a partir de uma ampla perspectiva. Das medidas políticas que então foram tomadas, resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras, acontecimento de enorme importância na história americana. De simples empresa expoliativa e extrativa, idêntica a que na mesma época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias Orientais. A América passa a constituir parte integrante da economia reprodutiva europeia, cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu. Parágrafo 6. A exploração econômica das terras americanas deveria parecer, no século XVI, uma empresa completamente inviável. Por essa época, nenhum produto agrícola era objeto de comércio em grande escala na Europa. O principal produto da terra, o trigo, dispunha de abundantes fontes de abastecimento dentro do continente europeu. Os fretes eram de tal forma elevados, em razão da insegurança no transporte a grandes distâncias, que somente os produtos manufaturados e as chamadas especiarias do Oriente podiam comportá-los. Demais, era fácil imaginar os enormes custos que não teria de enfrentar uma empresa agrícola nas distantes terras da América. É fato universalmente conhecido que aos portugueses coube a primazia nesse empreendimento. Aqui tem o número 3, tá? O rodapé 3, que está em inglês, tá? E eu vou ler aqui o que está em inglês. Lembrando que tem a tradução lá no apêndice, tá? Que eu vou mostrar depois que ontem eu esqueci. Então, o número 3 diz assim, entre aspas, o Brasil foi o primeiro dos assentamentos europeus na América a tentar o cultivo do solo. Fecha aspas. Número 3, tá onde? Em amarelo. Aqui está o número 3, tá? E aqui está o 3, tá? E tá aqui o que eu li em português, tá em inglês. E aí tá aqui, ó. The Cambridge Modern Story. Acho que é isso, né? The Cambridge Modern Story.
Cambridge, 1909, volume 1. Volume 1, acho que é o capítulo 6 aqui. Tem um 6 em romano aqui. Página 389, tá? Aí tá em português assim, ó. É sabido que os espanhóis nas Antilhas e no México tentaram empreendimentos agrícolas com anterioridade aos portugueses. Sem embargo, esses empreendimentos não passaram do estágio experimental. Deixa eu mostrar aqui o apêndice que eu não mostrei. Eu esqueci ontem de mostrar. Então, aqui tem o apêndice, tá? Página 337. Então, aqui tem as páginas dos livros, tá? Do livro. Então, aqui é o corpo do texto. Então, na página 47, começa uma tradução. Então, aqui tem as páginas. Esse rodapé que eu li, essa nota, número 3 que eu li, aqui, ó, notas de rodapé. Notas de rodapé. Aqui tá o 2 que eu li, ó, página 28, ontem, e aqui tá o 3, tá? Aqui tá a página 29, tá? Então, no final, tu encontra as páginas com as devidas traduções no apêndice. Voltando para a leitura no parágrafo 6. Se seus esforços não tivessem sido coroados de êxito, a defesa das terras no Brasil ter-se-ia transformado em ônus demasiado grande e, excluída a hipótese de antecipação na descoberta do ouro, dificilmente Portugal teria perdurado como grande potência colonial na América. Então vamos retomar a leitura com calma, porque não é difícil de entender, tá? O linguajar é um pouco antigo, mas dá para entender. Então, voltando lá ao parágrafo 5. Desculpa. Então, aqui está dizendo: coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Ou seja, lembra que Portugal começa a inferiorizar o Brasil, a Espanha começa a inferiorizar o México, o Peru, Cuba, as Antilhas, por causa dos metais preciosos, ouro, prata, tudo de extração mineral. Eles começam a inferiorizar essas terras para não perder para a França. É que a França começa a investigar as terras que a Espanha pegou na terra americana, tá? Porque a Espanha começa a enriquecer muito rápido, sem ter esse comércio abundante como era a França, a Holanda e a Inglaterra. Como é que a França, a Holanda e a Inglaterra tinham esse comércio abundante para enriquecer, se a Espanha não tinha essa potência toda e estava enriquecendo com ouro e prata, né? Então eles foram investigar isso aí, né? Então Portugal começou a defender essas terras, começou a defender o Brasil. Então coube a Portugal de encontrar uma forma, uma realização econômica, uma utilização econômica dentro das terras americanas, dentro do Brasil, que não fosse a extração de metais preciosos. Voltando. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Então tinha que pagar a defesa dentro do Brasil, protegendo essa extração mineral, tá? E tinha que achar essa forma econômica dentro do Brasil para poder pagar esse custo de proteger a extração de metais preciosos. Este problema foi discutido amplamente e em alto nível com a interferência de gente, como Damião de Góis, tá? Que via o desenvolvimento da Europa contemporânea a partir de uma ampla perspectiva. A Europa estava em alto desenvolvimento, alto crescimento econômico. Das medidas políticas que então foram tomadas, resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras, acontecimento de enorme importância na história americana. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Vamos plantar dentro da terra brasileira.
vamos começar a produzir agricultura, né? Então aqui, ó, acontecimento de enorme importância na história americana, o quê? A exploração agrícola. A exploração agrícola nas terras brasileiras. De simples empresa explorativa e extrativa, idêntica a que na mesma época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias Orientais, a América passa a constituir parte integrante da economia reprodutiva europeia, cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu. Então, junto com as Índias Orientais e com a costa da África, o Brasil começa também a entrar no mercado europeu referente à agricultura. Né? As Índias eram as especiarias, pimenta, tempero, chá. Tá? E empreendimento da costa da África também era agricultura. Tá? E o Brasil começa a entrar nessa rota também, de Portugal para a Europa, na costa americana, aqui, né? Dentro do Brasil também entra no mercado europeu a exploração agrícola, tá? Com bens de capitais na época. Então, está dizendo, né? Cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens, produtos, bens agrícolas destinados ao mercado europeu. Então, eles vão começar a exportar produtos agrícolas para a Europa, junto com as Índias Orientais e junto da África, né, da costa da África. A exploração econômica das terras americanas deveria parecer no século XVI uma empresa completamente inviável.